te agradecer por você que me acompanhou aqui até agora, que assistiu nossas aulas, que me mandou mensagem, que me mandou e-mail, deixou seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado mesmo por compartilhar a sua história comigo, a sua dúvida. Muito obrigada. Então agora vamos lá que a gente tem muita coisa para falar hoje. Então vamos para a nossa aula. Bom, então na nossa aula nós vamos falar sobre os operantes verbais. O que eles são? O que acontece? Eu já contei para vocês que o Skinner é o pai da análise do comportamento. Então o Skinner, ele começou a pensar em linguagem como um comportamento. Então, se linguagem é um comportamento, ele pensou que ele foi examinar a função da linguagem. Por que a gente se comunica? Com qual função? Então, ele pensou, coloquei aqui para vocês, né? Vou examinar funções da linguagem, por que falamos o que falamos. E aí ele pensou na ideia de operantes verbais. Foi isso que aconteceu. Então, vamos pensar um pouquinho mais. Nós temos aí os operantes verbais. Nós temos mando, tato, intraverbal, ecoico, ouvinte, imitação, textual, cópia de texto e transcrição. Então esses são os nossos operantes verbais. E quando eu falo em função, por que nós falamos o que nós falamos, a gente precisa pensar numa relação de antecedente, de comportamento e de consequência. Então é o que nós chamamos de tríplice contingência. Nós precisamos analisar essa tríplice contingência para a gente analisar o que são esses operantes verbais. Então é como se o Skinner tivesse pegado e falado assim: vamos avaliar a linguagem como um comportamento. Vamos pensar na linguagem em função do comportamento. Por que eu estou falando aquilo? Para eu analisar a função, eu preciso saber desse ambiente. Essa pessoa está falando, por que ela está falando o que ela está falando? Então, para eu entender a função, eu preciso olhar para o ambiente que essa pessoa está inserida. Para eu olhar para o ambiente, eu preciso de pensar em antecedente, preciso de pensar em consequência. O que aconteceu antes e o que aconteceu depois que ela emitiu esse comportamento verbal, tá certo? Então, para vocês poderem entender. E os operantes verbais é como se o Skinner tivesse pegado a linguagem e dividido ela em pequenos pedacinhos. E aí vieram essa ideia aí de operantes verbais, falando de uma maneira bem simplória para vocês, bem simples, porque a ideia aqui é sempre simplificar. E se a gente quiser aí aprofundar, a gente tem aí anos e anos para poder aprofundar de estudo. É impossível numa aula aprofundar nisso. A ideia é jogar, mostrar para vocês, gente, olha aqui, isso existe, isso funciona, tem pesquisa mostrando que funciona, ok? Vou procurar saber mais sobre isso. Certo? Então vamos lá. Então vamos começar pelo primeiro, vamos começar pelo mando e pensar nessa relação ABC que é o que? Antecedente, comportamento, consequência. Por que tem esse B aqui? Esse B é de behavior, que é comportamento em inglês. Então A de antecedente, que em inglês é antecedent, B de behavior, C de consequence, que é consequência em inglês. Por isso a gente sempre fala em relação ABC. Quando eu penso em mando, o que acontece? O que é meu antecedente? É a minha operação motivadora, é o que eu chamo de OM. Então, quando eu tenho mando, eu preciso ter uma operação motivadora, é o meu querer, a minha vontade, é o que antecede o meu mando. Então, é o antecedente. Qual que é o comportamento? Pedir algo. Mando é o quê? Pedido. Então, mando é pedido. Então, o meu antecedente é motivação, operação motivadora, carinhosamente chamada de OM. O meu comportamento é o quê? Pedir algo. Qual que é a consequência? Um reforço direto e específico, ou seja, eu peço chocolate, eu ganho chocolate. Então, eu pedi, eu tenho como consequência que ter esse reforço direto e específico, porque eu preciso ganhar exatamente aquilo que eu pedi. Então, esse aí é o mando. Bom, então agora vamos pensar no tato. O que é tato? Tato é nomeação. Então, é eu nomear as coisas no ambiente. Qual que é o antecedente de tato? O que acontece? Eu tenho algum estímulo sensorial, seja visual, eu vejo algo, seja auditivo, eu escutei algum barulho, eu senti algum cheiro. Então, algum estímulo sensorial do ambiente é o meu antecedente. Qual que é o meu comportamento? É um comportamento verbal de dizer o nome. Então, eu vejo um avião passando, nossa, olha o avião! Eu vejo
Por exemplo, um carro. Nossa, olha esse carro! E a gente faz nomeações muito mais complexas, porque a gente começa, nossa, olha que carro vermelho bonito! Nossa, olha esse avião, como ele tá voando baixo. Então a gente não só faz essa nomeação, como a gente tem aí habilidades mais complexas envolvendo adjetivos, envolvendo preposições, envolvendo advérbios. Então tudo isso acontece na nossa linguagem. Qual que é a consequência de um tato, de uma nomeação? É um reforçador não específico. Eu ser elogiado ou geralmente não acontecer nada. Na nossa comunidade verbal normal, aí convencional, quando eu faço nomeações, geralmente não acontece nada. Alguém fala, nossa, é mesmo, esse carro é bonito mesmo. Nossa, é mesmo, esse avião tá voando baixo. Então, alguma coisa aí social, como consequência. Um outro operante verbal é o intraverbal. O que acontece no intraverbal? No intraverbal eu tenho como antecedente o comportamento verbal de alguém. Então alguém diz algo, esse é o meu antecedente. Qual que é o meu comportamento? Emitir também um comportamento verbal, respondendo algo que foi dito lá no antecedente. Qual que é a minha consequência? É um reforçador não específico, é também receber um elogio. Então, o que é um intraverbal na prática? Se eu falar qual o seu nome, quantos anos você tem, ou mesmo eu fizer aí um comentário. Então, por exemplo, com as crianças, o que a gente faz como intraverbal como início? Completar músicas, por exemplo, borboletinha, e a criança fala, tá na cozinha. Então, isso é um intraverbal. Então, existe algum comportamento verbal antecedente, alguém tá dizendo algo, tá cantando, ou mesmo 1, 2, 3 e a criança fala já. Então, esses são comportamentos que são intraverbais. Alguém falou alguma coisa. Qual que é o comportamento? Alguém responde alguma coisa. Qual que é a consequência desse comportamento? Nada, um elogio, um reforço social ou simplesmente nada. Então, esse é o que a gente chama de intraverbal. Então, é a habilidade de fazer algum comentário, a habilidade de responder a perguntas. Então, isso é o comportamento intraverbal. Bom, além do intraverbal, como operantes verbais, nós temos o quê? O ecoico. No ecoico, o que é o ecoico? O ecoico é a habilidade de eu repetir. Então, se a gente for pelo conceito da palavra ecoar, então eu repetir palavras. Então, se eu disser bola e você disser bola, você está emitindo um ecoico. Então, o que acontece se eu for colocar na relação ABC, que a gente chama de tríplice contingência na análise do comportamento? A análise do comportamento tem esses termos aí super amigáveis, né? Eu sei que são densos, são difíceis, mas com o tempo você começa a ouvir, ler, você se acostuma, tá? Então, o que eu tenho numa relação de ecoico como relação ABC? Eu tenho um antecedente, que é um estímulo verbal vocal, então, ou seja, eu falo bola. O que eu tenho como comportamento aqui? Estímulo verbal vocal com correspondência ponto a ponto, porque para ser ecoico eu falo bola, você tem que exibir como comportamento bola. Então, não é ecoico se eu falar bola e você falar sapato. Não, isso não é um ecoico. Então, é o que a gente chama de correspondência ponto a ponto, porque eu falei bola, você falou bola. Esse foi o comportamento. Qual que é a consequência? Reforçador não específico, ser elogiado, alguma coisa do tipo. Então, nós também temos outros operantes verbais importantes, que são comportamento de ouvinte, que é a nossa capacidade de compreender aquilo que a gente ouve, na fonoaudiologia chamada de linguagem receptiva. Nós temos a imitação, que é uma habilidade muito importante. Aqui nós temos não só operantes verbais, como habilidades que influenciam nos operantes verbais, como por exemplo a imitação. Como que as crianças aprendem? Por imitação. Então essas aqui são operantes que são importantes para o desenvolvimento da linguagem. Eles influenciam o desenvolvimento da linguagem ou são influenciados por ela. Então aqui comportamento de ouvinte, por quê? Primeiro a criança compreende para depois poder falar. Imitação, como que as crianças aprendem? Por imitação, elas imitam. A habilidade de percepção visual é o pareamento, chamado
na análise do comportamento de matching to sample, que é em inglês, né, pareamento de acordo com o modelo. Essas são habilidades importantes para o aprendizado da criança. Comportamento textual. Comportamento textual é a nossa habilidade de fazer o quê? A decodificação de palavras. Então eu leio bola, mas eu não necessariamente eu só estou fazendo essa decodificação aí das palavras, mas eu não necessariamente estou fazendo uma correlação de que bola é a bola que eu jogo, que bola é aquela coisa redonda, é aquele objeto. Eu não necessariamente estou fazendo essa relação. Então esse é o comportamento textual. A cópia de texto é exatamente cópia mesmo, seja movimento motor, seja montando palavras com o alfabeto móvel. Então isso é o que a gente chama de cópia de texto. Eu tenho bola, a grafia de bola, escrito bola, eu consigo montar a palavra bola, eu consigo escrever de maneira motora a palavra bola, ou eu consigo digitar a palavra bola. E aí nós temos também a transcrição, que é a capacidade da gente poder fazer a soletração. Então seria o nosso soletrar mesmo, bola, B-O-L-A. Então são todas essas habilidades que compõem a linguagem. Então o Skinner foi lá, dividiu essa linguagem em pequenos pedaços e falou assim, peraí, eu vou entender pedaço por pedaço. Dentro de cada pedaço eu vou entender o que está acontecendo no ambiente ao qual essa pessoa que está se comportando verbalmente, o que está acontecendo nesse ambiente, em termos de antecedente, o que acontece antes desse comportamento, em termos de consequência, o que acontece depois que esse comportamento verbal foi emitido. Então, todos esses são esses operantes, tudo isso vai influenciar diretamente na linguagem. E aí, o que aconteceu? Veio o VibMap, que é essa avaliação de comportamento verbal. Então, é uma avaliação de marcos de comportamento verbal e programa de colocação, que é placement. Eu não consigo achar uma tradução bacana para essa palavra placement, mas placement seria colocação. O programa eu colocaria aí, conhecendo o VibMap, eu colocaria avaliação de comportamento verbal e programa de intervenção, tá? Então, que é o que o VibMap traz? Ele quer avaliar as habilidades verbais dessa criança, não só habilidades verbais em termos de operantes verbais, mas também habilidades que influenciam o processo de linguagem ou que são influenciadas pelo processo de linguagem. E ele quer o quê? Elaborar uma intervenção para que eu possa, sabendo aí onde que essa criança está falhando na linguagem, o que eu posso fazer por essa criança, onde que eu vou começar a intervir. Então isso evita com que a gente faça o quê? Pule pré-requisitos. Isso nos dá um norte de por onde que eu vou começar, essa avaliação. Então, esse é o VibMap. Então, quando eu avalio com o protocolo VibMap, eu tenho o quê? O que eu vou ter? Uma amostra representativa das habilidades verbais e habilidades relacionadas da criança. Então, eu vou determinar se essa criança ela é capaz de realizar determinada habilidade dentro de cada marco. E eu vou avaliar o comportamento verbal desse aluno olhando o quê? Forma e função da linguagem. Então eu vou olhar não só a forma como ele está se comunicando, como eu vou avaliar a função. Para que ele está se comunicando? Porque é muito importante, como a gente já disse lá na aula passada, linguagem, eu me comunico, não é só pela fala. Nós já falamos disso. E com o VibMap eu vou determinar qual é o nível mais precoce que esse comportamento verbal está começando a falhar. Então eu vou conseguir ter aí essa noção, eu vou poder identificar onde começaram a aparecer buracos na estrada do desenvolvimento verbal dessa criança. Então, isso faz com que eu respeite os pré-requisitos. Isso faz com que eu tenha norte de saber por onde eu vou começar. Eu não tiro tudo isso da minha cabeça, da minha experiência. Eu posso ter 30, 40, 50 anos de experiência. Eu não tiro isso da minha cabeça. Eu tiro isso com base em pesquisa. Porque para se fazer o VibMap foram feitas muitas pesquisas para se chegar nesse formato que a gente tem hoje desse protocolo. Então, se eu tenho alguém que foi lá, estudou
estudou. Fez pesquisa, um monte de pesquisa, tudo pesquisa experimental. Método científico, com todo o rigor que o método científico nos traz. E trouxe isso aqui para me ajudar, para que eu vou lá e vou reinventar a roda? Não tem necessidade disso, não é mesmo? Então, assim, vamos pensar no VibMap. Quais são os seus componentes? Ele tem 170 áreas possíveis de serem medidas de marcos de linguagem e de aprendizagem. Então, a avaliação de marcos, ela tem o quê? Uma amostra de habilidades que são necessárias para o desenvolvimento da linguagem. E eu vou conseguir identificar o nível de instrução desse aluno com base no quê? Nos seus pares de desenvolvimento típico. Porque toda a pesquisa do VibMap, ela foi feita baseada em crianças típicas. Então, todos os marcos de desenvolvimento que tem ali, eles são baseados em crianças de desenvolvimento típico. O VibMap, ele foi feito com a pesquisa com crianças de 0 a 48 meses. Então, quer dizer que aquelas habilidades que estão ali no VibMap são esperadas para crianças de 0 a 48 meses. E aí, o que ele fez? Dividiu isso em 3 níveis. A gente vai ver sobre isso. Então, o VibMap, ele foi feito para ser usado com quem? Com crianças com atraso de linguagem, mesmo que elas sejam mais velhas. Então, tem esse parâmetro aí, foi feito de 0 a 48 meses, mas uma coisa é a idade cronológica da criança, outra coisa é a idade de desenvolvimento. As habilidades que ela possui são de acordo com a idade cronológica dela? Se eu tô falando de uma criança com atraso de desenvolvimento, muito provavelmente não. Então, o VibMap, ele foi feito para ser usado com crianças com atraso de linguagem, mesmo que essas crianças sejam mais velhas. Eu posso usar com um adolescente que tiver um atraso muito significativo de linguagem. Então, eu vou avaliar os operantes verbais e as outras habilidades que são importantes para o desenvolvimento da linguagem. Eu tenho 5 componentes do VibMap. Então, eu tenho aí a avaliação de marcos. Dentro da avaliação de marcos, eu tenho uma avaliação que se chama ESSA, que foi feita por uma fonoaudióloga analista do comportamento, que é a avaliação de ecoico, essa capacidade que a criança tem de ecoar. Então, prestando atenção na questão de sílabas, quais os fonemas que têm mais dificuldade, vendo aí a questão da prosódia, né, que é o ritmo que a criança fala. Então, para avaliar essas questões aí mais fonoaudiológicas. A avaliação de barreiras, ou seja, quais são as barreiras? Nós temos aí 24 barreiras, que são mais comumente presentes em crianças com atraso no desenvolvimento e que estão impedindo essa criança de aprender. Quando eu tenho clareza dessas barreiras, eu consigo fazer uma intervenção muito mais pontual e, consequentemente, muito mais eficaz. Nós temos a avaliação de transição. A avaliação de transição é uma avaliação que é feita para que eu possa descobrir. Ela é dividida em 3 categorias, categoria 1, 2 e 3, para que eu possa descobrir qual ambiente é mais apropriado para o aprendizado dessa criança. É um ambiente mais restrito, mais estruturado, ou essa criança está pronta para ir para um ambiente menos restrito, menos estruturado de aprendizagem? Essa avaliação foi feita pensando se essa criança está pronta para ir para o ensino regular, para o ensino para educação especial ou misto. Então foi feito se pensando nessa forma de qual ambiente de aprendizado é mais adequado para essa criança. Depois eu tenho análise de tarefas e habilidades de rastreamento. O que é a análise de tarefas? Se chama Task Analysis em inglês. É eu pegar uma habilidade maior, eu dividir ela em pequenos pedacinhos, eu ir ensinando esses pequenos pedacinhos até que eu consiga chegar na habilidade maior, que é o meu objetivo. Então isso já está tudo pronto, dividido e organizado para que a gente possa trabalhar com as crianças sem a gente ter que ficar quebrando cabeça de como que eu vou dividir essa habilidade em habilidades menores. Por último, eu tenho os objetivos do plano de ensino individualizado. Então, depois que eu fiz todas essas avaliações, eu fiz tudo isso, agora sim, eu consigo escrever o plano de ensino individualizado dessa criança. Quais são os objetivos de ensino que eu vou ensinar para ela? Por isso é uma coisa tão individualizada. Por quê? Porque eu avaliei todas as habilidades dessa criança e agora chegou o momento de eu colocar quais são os objetivos específicos para ela. Desses objetivos de ensino, eu consigo fazer o quê? Os programas de ensino. Então eu consigo aí rastrear, eu consigo ter um controle do que eu estou ensinando, onde que eu tô, para onde que eu vou,
todo esse controle, essa organização. Então, o VibMap, ele nos permite fazer todo esse controle, toda essa avaliação do nível mais simples ao nível mais complexo. Por isso, realmente é uma avaliação que eu sou apaixonada. Não é só essa avaliação que a gente tem, nós temos outras avaliações que são extremamente eficazes para o processo de levantamento de habilidades, porque muitas vezes nós queremos ensinar coisas para as crianças que elas não têm pré-requisito para aprender. Às vezes a gente até consegue ensinar, mas sabe o que acontece? Isso não gera uma habilidade que é funcional, a criança não consegue fazer uso funcional dessa habilidade que a gente está ensinando. Essa criança muitas vezes não retém essa habilidade, a gente ensina, daí um dia, uma semana, um mês ela esquece, ela não reteve essa habilidade. Então isso é muito comum de acontecer. Por quê? Porque a gente não fez um processo de avaliação bem feito. O processo de avaliação bem feito é a base para todo o processo. É por onde eu começo, é a minha fundação. Se eu não fizer essa fundação, se eu não tiver essa fundação pronta na minha mão, eu muito provavelmente não vou conseguir fazer um processo efetivo de intervenção. Então, por isso essa semana de aulas, por isso explicar para vocês desde lá do início até aqui. Então, por isso que eu quis trazer para vocês todos os fundamentos. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu espero que ela realmente vocês possam levar isso para a vida de vocês.